O futebol não é só uma paixão nacional no Brasil. Na maioria dos países do mundo ele, além de ser o mais praticado, é o motor de muitas paixões. Mas até onde vai o limite da paixão por um clube ao ponto de praticar ofensas contra um ser humano? Não é de hoje que episódios de racismo vêm à tona no futebol. Décadas atrás tal prática era comum em várias divisões, mas com o passar dos anos e evolução das sociedades ao redor do mundo isso foi mudando. Leis que punem pessoas que discriminam outras pela sua cor de pele passaram a ser adotadas e postas em prática, além de medidas educativas em vários setores da sociedade, reduziram os casos através da conscientização. No Brasil, embora não tenha sido o primeiro, o Clube de Regatas Vasco da Gama historicamente é o clube que abriu as portas para os negros no futebol. Em 7 de abril de 1924, o então presidente José Augusto Prestes assinou o manifesto que ficou conhecido como a Resposta Histórica, comunicando que o Vasco se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, exigência que havia sido imposta pelos dirigentes da época. A dimensão simbólica da atitude, considerada insurgente naqueles tempos em que o futebol de elite era privilégio dos brancos, transformou o clube cruzmaltino em estandarte da luta contra o racismo no esporte brasileiro. Quase um século depois, um menino de 22 anos, multicampeão por um dos clubes mais poderosos do mundo, despontado como um dos melhores jogadores da atualidade, foi hostilizado não só por uma, duas ou três pessoas, mas por um estádio lotado. Como se não bastasse tal crueldade com um menino dessa idade, a comissão de arbitragem, principalmente o árbitro de vídeo, ainda o expulsou de campo sob a alegação de agressão ao adversário, onde claramente o garoto havia sido tomado por uma gravata e em um gesto instintivo de soltar-se do golpe, acertou o adversário. O silêncio muitas vezes é pior do que o grito, e a mudez da La Liga e do próprio clube são capazes de estourar os tímpanos do bom senso das pessoas de bem. O clube adversário, que tem uma torcida cuja grande maioria é capaz de agredir um ser humano dessa forma, precisaria de uma punição, um rebaixamento, por exemplo. Mais de uma coisa estaremos certos: nas próximas 3 rodadas do Campeonato Espanhol, todas as pessoas de bem estarão torcendo contra o Valência, pelo rebaixamento deste clube de pessoas baixas e medíocres.